Tempos Modernos. Foi um filme mudo numa época em que já havia 9 anos de filmes falados. Só Charlie Chaplin, que era uma lenda viva, tinha status para cacife para lançar um filme mudo em 1936. Havia só uma trilha sonora, mas tudo mudo em 1936. O cinema falado surgiu em 1927 com um cantor de jazz. Em Tempos Modernos, ele faz uma crítica social séria, ele teve vários problemas aqui nos Estados Unidos por causa disso, uma crítica ao capitalismo, etc, etc. E é o sistema industrial, mais do que o capitalismo. Na época se imaginava, alguns decênios, amigos, historicamente isso não é nada, alguns decênios, só alguns decênios. Então, 36, lançado em 1936, obrigado. Então, imaginava-se na época que as máquinas, quando houvesse maior desenvolvimento tecnológico nelas, haveria um aumento no tamanho delas. Então, você se recorda daquelas cenas engraçadas, entre engraçadas e assustadoras, de ele sendo tragado pelas roldanas de máquinas gigantescas. Isso é muito fácil se procurar na internet, descobrir alguma coisa, porque é um filme de só 84 anos, mas em tese deveria estar liberado para direito de propriedade, mas existem os artifícios de tecnicismo legal para que eles continuem algumas corporações continuem a lucrar com material que já é patrimônio da humanidade. Que eu saiba, as convenções dizem que depois de 70 anos de uma produção artística realizada, ela é patrimônio. Já foi 90, é patrimônio da humanidade. Já foi 90 anos, agora são 70, mas, bem. Décadas depois, mas muito pouco, já tem mais de 25 anos isso. Vamos dizer que, com segurança, há uns 25, pelo menos quando eu comecei a ter notícias sobre o assunto, da nanotecnologia. Primeiro, o que é isso? Tem gente maluca que está falando de nanotecnologia. Robôs microscópicos. Para poder funcionar como um vírus e que entre numa célula, procurar uma célula. O que é isso? E nós começamos a acompanhar os computadores, aqueles colossais mainframes que ocupavam, às vezes, não só andar do edifício, mas o edifício inteiro, reduzidos à palma da mão. Havia um paradigma tão forte nisso aí, que um belo dia, ainda no início da década passada, o espírito Eugênio Spazia, falando comigo, eu estava com o computador à mesa, todos nós trabalhamos com computador hoje, né? Com o computador à mesa, papel, tinha um outro dispositivo eletrônico e o celular ali escanteado. Ela disse, eu prefiro computador de mão. E você falou o computador de mão. Eu prefiro o menor, o de mão. O menor, o computador menor, de mão. A gente chama isso de telefone. Isso também é telefone. E muita gente, por exemplo, como eu, raramente utilizo como aparelho de comunicação em tempo real. Não é nem mais telefonia celular só, que há vários meios por internet, que todo mundo conhece isso, de fazer essa ligação de áudio e de vídeo. Gratuitamente. Quem diria? Muito bem. No espaço de decênios, na nossa própria civilização, na nossa própria cultura, decênios, nós saímos da ideia de que tudo ficaria agigantado para tudo ficaria diminuído progressivamente. Começamos as válvulas, os transistores, os circuitos integrados. Estamos caminhando, já desde os anos 90 eu leio sobre o assunto, é antigo, notícia velha, os computadores quânticos, que chegaremos lá. Pois bem, há duas questões aí. A primeira, tem gente entrando no barato. Vamos agora... Eu não gosto mais de falar sobre espíritos e sobre mundo paranormal mediúnico, porque desde o século XIX se fala com a tentativa de abordagem científica, então a gente fica entediado. Quem se entedia de uma coisa importante é gente imatura, é gente psicologicamente primária. A gente não se entedia do essencial, a gente renova o interesse pelo essencial. Mas há pessoas que vão à base da novidade. Me cansei, passa adiante. Aquela coisa da internet, não é? Passa. Abre várias janelas, que tédio. 5 canais, 15 canais, e o desejo de morrer. Nós estamos desrespeitando nossa natureza mais profunda.
Então, as pessoas estão achando que a crista da onda agora é falar só sobre ETs. Os ETs, as civilizações extraterrestres avançadas, sempre existiram. E é uma questão da pessoa saber que existem ou não. Ponto. Entretanto, vou usar outra metáfora. A ideia de que seres espirituais tinham asas. Isso aparece em todas as culturas. Do Ocidente, do Oriente, culturas indígenas americanas, as asiáticas, a egípcia, o pessoal da Mesopotâmia, os diversos povos que habitaram a Mesopotâmia, a Ásia extrema, etc. O Extremo Oriente. Seres com asas. E o que está por trás disso? Porque se presumia que alguém que não respeitasse a lei da gravidade, embora não houvesse uma concepção de uma lei da gravidade, que saía do chão, era como um pássaro, tinha que ter asas. Quando nós imaginamos uma civilização superior, que, para ser uma civilização superior, usa bólides espaciais, naves espaciais, que são mais avançadas que as nossas, e por isso podem fazer manobras aerodinâmicas mais avançadas que as nossas, nós estamos apenas presos ao paradigma tecnocientífico dos nossos dias. Isso é, me permitam dizer, pouco inteligente. Vou repetir, desculpem, porque tem gente que está se achando muito inteligente. Ou, uau, isso é uma coisa ultrapassada. Você acredita em espíritos, né? Não, ETs é outra coisa. OVNI existe. Os OVNIs existem. Pronto, ponto, ponto. Fenômenos paranormais sem a interferência de espíritos existem. Fenômenos mediúnicos com interferência de inteligência sem corpos físicos, outras dimensões. Vamos estudar um pouquinho física quântica. Vamos ver um pouquinho sobre teoria das cordas. Ok. Vamos ver um pouquinho sobre quando estudamos o assunto, começamos a ver que não se trata de crença. Chegamos a uma massa crítica de informações que nos convence de que estamos lidando com outro domínio da realidade. E, na verdade, vários domínios concomitantes, todos reais. Estou dizendo que não haja uma civilização superior que usem, ou várias delas, naves espaciais. É claro que existem. Mas essas não são as mais avançadas. Eu falei tempos modernos, em 1936. De 36 só meio século depois, já se estava falando de nanotecnologia. 50 anos depois. Um relógio de pulso dos anos 1980 tinha capacidade de processamento de informações mais do que o computador de bordo da Apollo 11, de 69. 16, 15 anos depois. Um relógio de pulso já tinha processamento superior. Civilizações realmente avançadas passam a trabalhar os aspectos biológicos e não só tecnológicos externos aos indivíduos vivos e conscientes. Nós começamos a ativar potenciais que existem já em nossa neurofisiologia, em nossa programação genética, ou avançamos além da nossa programação genética original. Há potenciais psíquicos que revelam que hoje nós podemos fazer coisas que as máquinas não podem fazer e que as máquinas atrapalham em vez de ajudar. E um dia haverá uma imbricação de tecnologia com o que nós achamos que é magia, não tem nada de magia. São funções psíquicas extraordinárias que agora, no ser humano de hoje, essas funções estão embrionárias. Somente isso. As mais avançadas civilizações com que a Terra, a nossa humanidade, entra em contato, não usam aparelhos de transporte. E para se fazer perceptíveis, ou para se fazerem perceptíveis, elas até criam imagens, têm poder para isso, de uma nave, uma esfera luminosa aparece, uau! Aí a gente fotografa e filma, uau, ela fez um movimento muito rápido, está desafiando a lei da gravidade. Uau, isso eu acredito, porque meus olhos viram. Oh, isso é tão limitado. Então, se o meu microscópio não alcança, o meu telescópio não vai, isso é tão limitado. Então, quando as pessoas nos observam com desdém,
Porque estamos trabalhando no campo psicoconsciencial. Com evidências, não porque acredito, existe, ponto final. Não, 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 não. Esses seres, na medida do que realmente precisamos, deixam muito claro que existem e atuam no mundo físico. E ajudam profundamente aqueles que trabalham a favor desses projetos deles, que eles não veem, por favor, vamos parar com essa tolice, perigosa. Isso pode nos levar a problemas internacionais sérios. Não vou entrar em detalhes. Essa tolice perigosa de supor que civilizações superiores estão vindo aqui para invadir a espécie humana, invadir a nossa civilização e nos dominar. Isso é mera projeção da nossa barbárie ainda presente, mesmo em nações desenvolvidas. Nós vivemos um estado de genocídio contínuo, não só na pandemia, antes. 1 bilhão de pessoas só faz uma refeição, esse é um número mais seguro. Há vários números assustadores sobre isso. 1 bilhão de pessoas só faz uma refeição por dia. 1/7 da humanidade, é mais de 1 bilhão. Dá para imaginar o que seja isso. Significa também que essas pessoas não têm acesso à educação, não têm acesso à higiene, não têm acesso a um sistema sanitário digno, não têm acesso a um sistema médico hospitalar, não têm acesso à cultura, não têm acesso à tecnologia. Não fazem mais de uma refeição por dia. Vocês todos e todas que me ouvem sabem qual o grau de novidade que é nisso, não é? A cada 5 segundos, isso, olha, A1, A2, A3, A4, A5. Essa é a média para uma pessoa morrer, decorrente de algum distúrbio relacionado à fome. Isso, A1, 2, 3, 4. Outra pessoa morre, em média. Todos os governos do mundo sabem disso. Todas as pessoas esclarecidas e instruídas, talvez não exatamente nesses dados, mas isso é bem conhecido. Há vários estudos que falam, tantos 2 bilhões estão em tal faixa de pobreza ou miséria, tantos vivem com $1 ou menos de $1 por dia. Mas tem uma riqueza de estatísticas maravilhosa, essa riqueza. E quantos governos estão se mobilizando? Ou como a comunidade internacional, o G20, o que as nações mais poderosas estão fazendo sobre isso? O que vocês acham que os Estados Unidos, que entre as nações poderosas me parece a mais conscientizada, ou a alemã, que hoje parece-me das mais conscientizadas, politicamente, socialmente, fazem em relação a povos que estão se esvaindo de fome? Porque com o avanço da tecnologia, com essa época, olha aí de novo um drama da pós-modernidade. A distância entre ricos e pobres, dentro de nações e entre nações, está se acentuando. Estamos com uma tragédia humanitária nas fronteiras entre Estados Unidos e México. Não só por tentativa de mexicanos adentrarem os Estados Unidos, mas gente proveniente de todos os povos da América Central, da América do Sul. Crianças separadas de seus pais, de suas mães. Isso vai ser tratado pela história como uma coisa horripilante. Por quê? Exatamente por isso. Mesmo os que estão aqui dentro, imigrantes, uma fatia gigante da população, imigrante nos Estados Unidos, um país constituído de imigrantes. Uma fatia expressiva não tem documentos, porque não são concedidos documentos. Eles ficam na margem da ilegalidade, em termos literais objetivos, estão na ilegalidade, mas essa ilegalidade é imoral. É uma lei injusta. Essas pessoas tracionam a economia americana, mas interessa aos Estados Unidos, sou fã dos americanos, das americanas, mas interessa aos Estados Unidos que estejam na margem da ilegalidade para não obterem os benefícios que poderiam obter, nem receberem os salários que receberiam
caso sua documentação devida, justa, lhes fosse concedida. Isso dentro do território dos Estados Unidos. Pessoas que são pais e mães de americanos e americanas nativas, pessoas que nasceram aqui, não receberam cidadania não. Americanos e americanas que podem perder seu pai ou sua mãe só porque sua mãe ou seu pai não está ou não estão com os documentos, porque existe uma política de interesse nacional de concentrar renda e não distribuir com todo mundo. Aqui dentro da pátria da liberdade, eu estou colocando esse exemplo dos Estados Unidos, porque o que acontece no Brasil é pior. As injustiças sociais no Brasil, o elitismo no Brasil é medonho. É medonho. Medonho não, que a palavra que eu quero dizer é diabólico. O elitismo brasileiro, o desejo de oprimir classes sociais ou economicamente desfavorecidas e barrar a ascensão de pessoas, impedir que pessoas provenientes de classes pobres subam, ascendam. Amigos, amigas, jamais seria contrário à premiação dos melhores, das melhores. Mas retirar o direito de a pessoa demonstrar que é melhor, isso é dantesco. Retirar, por exemplo, alimentação na infância. O cérebro pode ficar subdesenvolvido. Vá para lá, faça, estude na escola pública. A escola pública, o ensino fundamental, o ensino médio no Brasil não tem o mesmo nível da escola particular, ponto. O ensino privado tem melhor nível, ponto. O ensino tem nível inferior. A alimentação compromete até o desenvolvimento do cérebro. O ambiente é inculto, há uma estimulação para que a pessoa comece a trabalhar logo para sobreviver. Isso simplesmente é desleal, injusto, desumano. Não se está premiando o melhor a melhor. Não há meritocracia de fato. Nós precisamos de meritocracia de fato. Concurso público para que os melhores e as melhores assumam os postos de maior responsabilidade, não poder e prestígio social e recursos financeiros apenas. Responsabilidade. Porque o concurso público hoje avalia só aptidão acadêmica, tecnocientífica no assunto. No futuro, vai avaliar o perfil psicológico e moral de uma pessoa. Psicopatas podem ser impedidos de receber, por exemplo, em algumas faculdades americanas, um médico ou médica pode não receber seu diploma de medicina na hora de se graduar por ser descoberto como psicopata. Não necessariamente ser trazido a público. Nós vivemos um genocídio contínuo. Nós vemos nas metrópoles brasileiras uma gigante, cinturões de miséria. E estamos numa época da política nacional em que estamos acentuando esses bolsões de miséria. Essa imobilidade social, ou aumento do coeficiente, ou diminuição do coeficiente de mobilidade social. Estamos oprimindo os mais fracos. Aquela dignidade dos cavaleiros medievais, recordam-se? Lutar pelos fracos e pelos oprimidos. Quem tem força eram nobres. Noblesse oblige. Eram nobres, pessoas que nasceram a nobreza obriga. As pessoas que nasceram, expressão de origem francesa, as pessoas que nascem numa posição de prestígio, de privilégio, têm acesso à instrução, têm um cérebro saudável. Ela tem que sentir que é devido ela retribuir ao mundo que recebeu. Ela não recebeu porque ela é sortuda. Ela não recebeu melhor para você que ganhou. Danem-se os outros. Nós vemos uma fala politicamente correta em público das pessoas, mas no seio dos lares, você nasceu bem, vença. Ignore os demais. Se você puder passar na frente, passe.
Se puder dar uma rasteira, dê. É muito comum nos recessos dos lares as pessoas mudarem o discurso. Se puder lascar, lasque o rival. Dito às vezes por pais e mães para crianças e adolescentes com a informação de personalidade e caráter. E isso é uma doutrinação diabólica. Vai se voltar contra os próprios filhos e filhas dessas pessoas. Elas pensam que estão dando o melhor e elas estão passando o inferno que habita seus corações. Não por acaso Sartre, mais aclamado até onde alcance, filósofo do século passado, disse que o inferno é o outro. Por que eu acho que o inferno é o outro? Porque o inferno está dentro dessa pessoa para dizer que o inferno é o outro. Uma palavra, um conceito invertido ao pensamento cristão original, de que o céu está dentro de nós. Eu vejo o inferno fora porque o inferno está dentro de mim. Há situações pandemônicas, permitam um português livre, há turbilhões, mas é lógico. Há uma diversidade de caracteres, de personalidades, de interesses, conflitos de interesses e valores, de classes sociais, de classes acadêmicas, profissionais, tudo. Isso é próprio da condição humana. Há caos nisso tudo e podemos procurar transformar isso num efeito turbo. Esse turbilhão, essa cacofonia de vozes mentais, de interesses diversos, tem que ser visto como algo a ser orquestrado para o bem comum, como um labirinto que, visto de cima, a gente consegue decodificar. Peças de um quebra-cabeça. Vamos juntar as peças. Estamos no mesmo barco, um planeta pequeno. Estamos ainda com políticas desenvolvimentistas não sustentáveis. E isso é um reflexo das populações. Por que não se pode... Há americanos e americanas ilustrados, ilustradas, que gostariam, ou na Alemanha, se para citar esses dois povos que admiro muito, porque os alemães, principalmente porque admiro, aprenderam com Hitler, assumiram a culpa pelo que aconteceu. Há povos que até hoje são vítimas, pobres de nós, sempre injustiçados. Vamos parar de nos sentir vítimas. Isso é comportamento de algozes disfarçados de vítimas. Vamos assumir responsabilidade pelo que nós devemos, não só podemos, devemos fazer. Há pessoas ilustradas que poderiam chegar ao poder e resolver tudo isso. Há pessoas com disposição a ter vontade política, sim. Mas se essas pessoas começarem a agir assim, elas são desligadas, são expulsas do sistema. O sistema não aceita essas pessoas. O establishment só permite que existam pessoas que se ajustem aos interesses de grupo. E o que a opinião pública sustenta. Há toda essa crise de imigração na Europa e nos Estados Unidos. Em 1997, voltando de uma viagem da Europa em palestras, no aeroporto de Salvador, eu me encontrei com um jovem suíço, um jovem suíço. Ele era da parte germânica da Suíça, pouco mais velho que eu, e estávamos na casa de 20 anos, ambos, na segunda metade da casa de 20 anos. Então, vou exercitar o inglês, vou conversar com ele. Meu inglês continua sendo ruim, uso muito pouco, então fica sempre ruim. Então, vou exercitar um pouco o inglês. Ficamos conversando, rapaz dócil, muito educado, e a uma certa altura eu fui falar sobre a União Europeia, o que ele achava disso. Esse rapaz se transtornou. E eu tive que pedir várias vezes, fale mais devagar. Eu comecei a perder palavras, fale mais devagar, fale mais devagar. Os suíços acostumados a serem poliglotas, né? O cara super fluente em inglês, eu não, né? Peraí, fale mais devagar, fale mais devagar. E ao mesmo tempo ir lá, e tudo que eu pegava estava horrível, né? Porque eu, suíço, que trabalho 12 horas por dia, vou ter que manter os portugueses que querem ficar não sei quantas semanas de férias por dia, só querem trabalhar 8 horas. Mas ele se esqueceu que nós brasileiros temos origem portuguesa, usamos o idioma que foi criado em Portugal. Consegui não me afobar. Aí disse, sobre isso eu tenho uma opinião. O problema de vocês, europeus, você está preocupado com os europeus latinos do sul da Europa. O problema de vocês não são os latinos, resolvi botar todos os latinos. Espanha, Portugal, Itália,
Nem considerei o leste europeu. Só falei que há povos muito pobres, né? Albânia, etc., Iugoslávia, etc., que não estão organizados, viveram o horror, inclusive, da opressão, da tirania. Não é questão de ser de esquerda ou de direita, a tirania de Stalin e seus seguidores, não é? O problema está na opressão. O extremismo político, como religioso, toda forma de opressão, de direita, de esquerda, de religião ou de ateísmo, não importa. Os maiores genocidas do século XX, nenhum deles era líder religioso. Hitler, Stalin, Mao Tse-tung. Foram as pessoas que mais mataram dezenas de milhões de seus próprios patrícios. Hitler ainda conseguiu extravasar a sua loucura genocida para outras nações. Foi responsável por 50 milhões de mortes, Hitler. Stalin, só de patrícios, 20 milhões de pessoas, de russos, ou de pessoas, componentes da antiga e extinta União Soviética. Mao Tse-tung, de 70 a 100 milhões, as estimativas variam de acordo com cada estudioso. Nenhum deles foi religioso. Ou seja, a questão não é se é política, se é religião, o que for. É poder na mão de ser humano. E falta de instituições que coíbam a manifestação e a chegada ao poder de psicopatas e a continuação de psicopatas no poder, fazendo o mal que queiram, porque querem, ponto final. Então, voltando ao diálogo com o rapaz, ele ficou todo vermelho, carariano, aquele tipo louro de olho azul, né? Ficou todo vermelho. Ele estava só rosinha, ficou todo vermelho, inflamado, gotículas de saliva espanando. E aí, então, era a ira do ego. E aí, não era a ira do espírito de indignação justa. Então eu disse, olha, minha opinião sobre isso é que o problema de vocês, europeus, não está nos europeus latinos do sul da Europa, mas dos milhões de miseráveis da África. Eu não citei Oriente Médio, eu citei África. Mas os milhões de miseráveis da África que podem um belo dia descobrir que basta que atravessem o mar do Mediterrâneo para saírem da miséria em que vivem e irem para as suas ilhas de felicidade material. Não é felicidade, né? Prosperidade material. O rapaz esfriou, branqueou a pele, tranquilizou-se, voltou a ficar doce e mudou de assunto. Como se fosse um autista. Tocou no assunto. Epa! Como se fosse o play que se apertou. Tocou. Vamos tocar um disco ideológico, uma doutrinação. Nós, seres superiores, europeus nórdicos, ou europeus germânicos, europeus de saxões, anglo-saxões, né? Nós somos superiores e o resto, essa etnocentria, o etnocentrismo, permite que eu fale etnocentria para brincar com esquizoidia, esse etnocentrismo que é um desequilíbrio, um desajuste, a pretensão de que raças, grupos linguísticos ou culturais sejam superiores a outros. Alguns são mais desenvolvidos. E se estamos à frente, e se somos mais desenvolvidos, temos o dever, para isso nos desenvolvemos à frente, o dever de cuidar de quem está para trás. Da mesma forma que adultos cuidam de adolescentes, e devem, e de crianças, devem. Adultos e adultas temos responsabilidade de cuidar de outras pessoas. E não dizer, sou mais culto, sou mais inteligente, posso manipular, posso enganar, engano e levo a melhor. Eu digo, como é que eu durmo com isso? Essa pessoa é psicopata. Essa pessoa não tem consciência. Ou essa pessoa vive angustiada. Se tiver uma ponta de consciência, ela vive angustiada, vive atormentada, vive com distúrbios cognitivos ou desenvolvendo esses distúrbios porque ela transfere para pessoas a culpa por seus problemas. É outra pessoa culpada por isso. Foi o chefe que não me promoveu, é a esposa que me atormenta, ou o esposo, é o filho, é a filha, etc. Nunca eu sou o responsável. Precisamos ver uma sociedade em que as pessoas são educadas desde cedo a entenderem que estou me desenvolvendo, estou me instruindo para prestar um serviço ao bem comum. Não há um bem que seja só individual. Jesus falou isso, amar o próximo como a si mesmo. Ele considerou dispensável dizer que a pessoa ame a si. Mas o problema é que nós julgamos,
por instinto animal, que o amor apenas a nós mesmos, a nós próprias, é inteligente. Não é, não funciona. Nós somos seres gregários, somos seres interdependentes, nós vivemos de modo interdependente. E não adianta criarmos fachadas de que estamos sendo bons moços ou boas moças, porque nós nos flagramos reciprocamente, e as pessoas não são tolas. E, principalmente, nós não enganamos as leis da vida. O altruísta não está se sacrificando em benefício de outras pessoas. É apenas uma pessoa mais amadurecida psicologicamente, que sabe que é para o bem dela e de todas as pessoas que ela funcione de modo política e socialmente responsável. É apenas mais amadurecida, tem mais empatia, porque ela está mais distante da psicopatia. Ela não está sendo boazinha. A autêntica pessoa altruística, ela não está querendo ser, pelo contrário, tem pudor de parecer boa. Tem muita gente generosa, nós conhecemos pessoas assim, você deve conhecer pessoas assim, generosas, você pode ser uma delas, que gosta, tem pessoas, ser humano normal, gosta de fazer o bem. Fiz uma coisa por aquela pessoa, beneficiei, dá uma satisfação íntima, somos seres humanos, isso é normal, isso não é santidade nem virtude. Normalmente temos pudor de revelar isso. Normalmente nós não gostamos de alardear isso. Quem alardeia, às vezes, está com outras intenções. Ou não sente isso tão espontaneamente. Há pudor espiritual, como há pudor em relação à genitália, ao corpo físico. Esse pudor que as pessoas têm com estar vestidas. Existe pudor sobre falar de qualidades pessoais, sobre a maneira de atos bondosos pessoais. Você sabe, se você é uma dessas pessoas, elas existem em muitas, em um percentual significativo da população, só não acho que seja a maior parte. Mas eu diria que pelo menos 1/4 da população estaria sendo otimista, 1/10 com segurança. Sabe o que eu estou dizendo? A pessoa não quer alardear, tem uma especial satisfação em fazer de modo escondido. Ninguém sabe qual foi minha intenção aqui agora. A satisfação de ficar entre ela e Deus. E quanto mais uma pessoa se desenvolve, mais ela percebe, nossa, eu fico bem, eu ganho com isso, eu me sinto em paz de consciência, vou dormir tranquilo, tranquila. Mas tem gente que acha que isso é poesia. Porque essa pessoa vive à base de inteligir coisas, não intuir. É metáfora usar o chakra cardíaco, mas existe também o plexo energético. Ela não consegue intuir, ela só consegue inteligir. Ela funciona como um computador. Ganho, não ganho, ganho, não ganho, ganho, não ganho. Vai perder. Até especialistas para orientação, consultores, consultoras de empreendimentos lucrativos. O foco, iniciativa privada, lucro. Ou todos ganham. Tem que ser o jogo do ganha-ganha. Isso aqui se fala muito nos Estados Unidos há muito tempo. Ganha-ganha. Os dois lados ganham. Ou os dois lados ganham ou ninguém ganha. Para aumentar o lucro da sua empresa, invista nos seus funcionários. Você ganha com isso. Essa mentalidade não chegou no Brasil ainda. Isso está no universo do capitalismo feroz, do lucro nas empresas, do ganho de acionistas na Bolsa de Valores. Não em todas. Há jogos financeiros sujos, perigosos. É um dos apocalipses eventuais que podemos sofrer. É um apocalipse financeiro.